Bom, irmãos, já foi dito a vocês e divulgado, né, ao longo aí dos últimos dias e semanas também, que nós teremos aqui uma série de 3 estudos, 3 temas. Nós vamos focalizar nossa atenção em Apocalipse 11, hoje, e Apocalipse 13, parte 1 e parte 2, nos próximos domingos. Você não pode perder. Nós vamos estudar aqui a identidade e a atuação dessas 3 bestas do Apocalipse. A besta do abismo, Apocalipse 11, depois as bestas do mar e da terra, lá em Apocalipse 13. É uma sequência de temas. Você perceberá, ao fim desse estudo, a conexão que há entre esses 2 capítulos do Apocalipse. Você perceberá como eles apontam realmente para a brevidade da volta de Jesus, como o conflito, não apenas o conflito espiritual, mas ideológico, tem se acirrado no mundo, o que para mim também é uma evidência da breve volta de Jesus. E perceberão como Deus é maravilhoso em antecipar muita coisa para nós nas profecias bíblicas, para que não fiquemos espantados quando virmos o cumprimento dessas profecias. Nós não precisamos caminhar no escuro, nós temos iluminação suficiente para sabermos por onde estamos andando e temos o poder do Espírito Santo para nos posicionarmos ao lado da verdade, proclamarmos com amor, mas também com firmeza e convicção a verdade que a Bíblia traz para o mundo. Eu quero, assim, usar as palavras do anjo que revelou a Daniel muitas de suas visões, quando disse assim para ele: Daniel, sabe e entende. Quando o anjo usa essas palavras, ele quer dizer o seguinte, parafraseando, né? Daniel, presta atenção, porque agora o assunto é bem sério. Então eu quero pedir aos irmãos que façam a mesma coisa, né? Saibam e entendam. Fiquem atentos, me acompanhem, por favor. Eu trarei aqui uma série de informações bíblicas, históricas, e vai ser importante que vocês vão aí construindo esse quebra-cabeças na mente de vocês. A última pecinha desse quebra-cabeça vai ser adicionada daqui 2 domingos ainda, né, no terceiro desta série. Então é importante que vocês acompanhem atentamente o que nós vamos começar a ver hoje, ok? Eu compartilhei com o pastor Wagner um pequeno gráfico e farei a mesma coisa nos próximos domingos. Quem sabe aí ele pode depois também compartilhar com vocês esse gráfico. Estará aqui na apresentação que eu vou usar também. Obviamente você pode depois, quem sabe, pausar o vídeo e dar um print aí na tela, né? Fique à vontade. Esse gráfico, logo mais nós veremos, ele resume praticamente a essência do que vamos ver nesta manhã, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês então a minha tela, uma apresentação em Prezi que eu preparei especificamente para esse nosso estudo aqui. Acredito que ela vai ajudar aí também para que você mantenha a sua atenção aqui no nosso assunto. Eu começo citando aqui um filósofo alemão chamado Schopenhauer, que disse assim: quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será sempre sua presa. Essa frase é bem interessante porque ela, embora Schopenhauer não fosse exatamente um religioso, ela mostra para nós que o inimigo vai usar seus muitos enganos, né, para levar as pessoas ao caminho errado, né? Então não espere que ele apareça aí com chifres, como um monstro, embora a ilustração aqui, né, da tela inicial seja essa besta, mas a besta você sabe que é um símbolo, né, não é algo literal. Satanás ele aparece como um anjo de luz, como uma ideia bonitinha, como uma ideologia simpática, nunca mostra a sua cara horrenda de anjo caído, porque assim as pessoas fugiriam dele. Therion, essa palavra grega quer dizer besta, animal, monstro, enfim, por isso eu a uso aqui para essa série de 3 temas. Therion, as bestas do Apocalipse e a batalha final. Vamos lá então para
uma pequena recapitulação geral aqui. Vocês já sabem disso, né? Vocês estudam a Bíblia, conhecem o Apocalipse. Eu vou apenas recordar algumas coisas bem básicas e rapidamente aqui para vocês, com vocês. A palavra Apocalipse vem de dois termos gregos, né? Apo e calipto, que podem ser traduzidas como fora de e ocultar. Então, é fora, longe de ocultação, ou seja, Apocalipse é a revelação. Ali Deus revela a sua vontade para os seus filhos e aquilo que vai acontecer ao longo da história, culminando com a volta de Jesus e além, né? Milênio, nova terra. Então é uma revelação. Não é um livro para assustar ninguém, um livro cifrado, incompreensível. Deus quer que nós o compreendamos e que sua mensagem nos encha de esperança. Você sabe que o Apocalipse ele foi estruturado na forma de um quiasma, que era muito comum na literatura judaica, né? Você colocar no centro aquilo que é mais importante. E as periferias, digamos assim, elas se assemelham. Então, veja ali, o prólogo, ele parece muito com o epílogo, A e A1. A parte inicial e a parte final do Apocalipse são semelhantes. Depois vem B e B1, acompanha ali. As promessas para o vencedor, na parte B, no começo do Apocalipse, e depois lá para o fim, o cumprimento das promessas para o vencedor. Olha a complementaridade, que interessante. Depois, C, a obra de Deus pela salvação da humanidade. C1, a obra de Deus pela salvação está completa. D, a ira e a misericórdia de Deus atuando juntas. D1, a ira final de Deus sem misericórdia. E, comissionamento de João para pregar. E1, a igreja proclama o evangelho nos últimos dias. E no âmago do Apocalipse, aquilo que era o mais importante vem ali, ó, capítulos 11 até 13. Eu expandiria um pouco mais, que é o que eu farei aqui nessa palestra, de 10 a 14, ok? Mas o âmago está ali, o grande conflito. Então, o centro do Apocalipse, a mensagem mais importante que o profeta, inspirado por Deus, ele procurou destacar, é o grande conflito. Então, no Apocalipse 12, né, bem no centro ali do quiasma, você vê a batalha da igreja, a batalha do dragão contra Jesus, contra a igreja, contra o povo de Deus nos últimos dias, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, levem sempre em consideração que o centro dessa estrutura literária do Apocalipse, chamada quiasma, estrutura quiástica, o centro é ali, o grande conflito. Então, na verdade, nesses 3 domingos, nós vamos explorar uma boa parte do âmago do Apocalipse, certo? No centro do quiasma. Durante a pandemia, eu tive o privilégio de apresentar lá no NASP Campus São Paulo uma série de 8 temas sobre as profecias do Apocalipse. E eu dividi assim, ó, eu organizei assim a série, de 1 a 8, né? As 7 cartas misteriosas, o QG do universo, os selos, as trombetas e os 144 mil selados, o livrinho selado e a besta do abismo, a mulher, o dragão e as bestas, a mensagem dos 3 anjos e as 7 últimas pragas, a prostituta e a queda de Babilônia, a volta de Jesus, os 1000 anos e a eternidade. Deu para lembrar? Você que já conhece o Apocalipse, aqui está um resumão do conteúdo desse livro fantástico da revelação de Deus. Apocalipse de 1 a 3, nós vemos que a revelação de Jesus Cristo, portanto, não pode ser coisa ruim para nós, né? Ele fala de coisas ruins, mas a mensagem é de esperança. A revelação de Jesus Cristo para quem? Para João, por meio do anjo, para abençoar a quem? Os servos de Deus. Então, se você quer servir a Deus, ser um servo de Deus, o livro traz bênçãos especiais para você. Lembrando que, como disse Pedro, né, em sua segunda carta, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, nós cremos assim, como adventistas do 7º dia, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Isso quer dizer inspiração de pensamento. Nós cremos que a Bíblia é infalível revelação de Deus, de capa a capa. Essa é a nossa crença. Portanto, o Apocalipse é um livro inspirado por Deus. Nós temos que dar um spoiler aqui, né? Temos que dar um alerta de spoiler aqui, né? Porque no fim o Cordeiro vence o dragão, é o que o Apocalipse mostra. A igreja de Deus triunfará. Jesus virá à terra pela segunda vez. Os mortos em Cristo ressuscitarão. A vida eterna é uma realidade. Então, como dizia o pastor Billy Graham,
não fiquem tão preocupados, porque eu já dei uma olhadinha no fim do Apocalipse e eu vi que o dragão perde para o cordeiro e os salvos são vitoriosos com Jesus. Então eu diria que o Apocalipse é um grande spoiler da história. Ele mostra que a vitória é certa para aqueles que andam com o vitorioso. Apocalipse 1,19 também diz que a revelação é das coisas que são e das que hão de acontecer. Portanto, aqui nós vemos o princípio do historicismo. Existem basicamente 3 escolas de interpretação profética: a historicista, a preterista e a futurista. Nós, adventistas, adotamos a escola historicista, até porque é a única que faz sentido ao você estudar as profecias. Você pega, por exemplo, Daniel capítulo 2, e hoje à noite, né, na Igreja das Mangueiras, aqui em Tatuí, eu vou pregar sobre Daniel capítulo 2, a mensagem é a solução que vem do alto. Nós vemos ali no Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12, o historicismo, claramente, as profecias elas vão se cumprindo ao longo da história, desde o tempo do profeta, às vezes até antes disso, e avançando até a volta de Jesus e até um pouco depois disso. Então, o historicismo é isso aí, entende que são as coisas que são, as que eram no tempo de João, e as que aconteceriam ao longo da história. Ok? Por isso adotamos essa escola. Um exemplo bem interessante dessa aplicação do historicismo são as 7 cartas misteriosas do Apocalipse, lá no capítulo 2 e no capítulo 3. Você também conhece bem esse assunto, não vou gastar tempo aqui com isso, mas são 7 cartas, as 7 igrejas que representam 7 períodos da história do cristianismo. Começando por... você sabe também que não havia só 7 igrejas, né? Havia outras, como Tessalônica, Colossos, Filipos, Roma, mas essas 7 são escolhidas a dedo, né? Para representar, então, esses períodos, né? Aqui no mapa você vê a localização da primeira delas, Éfeso, ali próximo do Mar Egeu, onde João estava preso, né? Na ilha de Patmos. Muito bem, nós temos então na sequência a igreja de Éfeso, ali embaixo na linha você vê o período mais ou menos compreendido por cada uma delas, é um período da igreja apostólica, fiel a Deus, preservava a doutrina pura. Nós temos a igreja de Esmirna, que é o período de perseguição contra a igreja, um período terrível na história da igreja, de perseguição pelo Império Romano. Depois temos Pérgamo, que é uma era de compromissos, a igreja começa a se comprometer com o Estado, e as coisas começam a caminhar mal a partir daqui, né? Temos ali o decreto dominical e outras coisas que acontecem nesse período, que descamba, que culmina ali com Tiatira, que é uma época bem complicada para a igreja, quando dogmas são misturados com crenças bíblicas, quando a igreja romana ela é protagonista aí no cenário, há perseguições também contra o povo de Deus. Depois vem Sardes, que é o período da reforma protestante, aqueles que se mantiveram fiéis, e sempre há um fiel remanescente ao longo da história. Aqueles que se mantiveram fiéis, eles então aderem ao movimento de reforma, sola escritura, a Bíblia como base para as nossas crenças. E vem então Filadélfia, no mesmo espírito da reforma, um movimento ali milerita, movimento adventista, pregando a volta de Jesus, pregando depois sobre o santuário, trazendo à luz outras verdades que a reforma ainda não tinha descoberto, redescoberto, né? Como o sábado, a questão da mortalidade da alma e outras doutrinas mais. E chegamos então à Laodiceia, de 1844 para cá, que é o período do tempo do fim, o povo do juízo, né? Infelizmente, a condição desse período não é das melhores. É uma igreja que tem todo o conhecimento, mas está numa situação espiritualmente morna, de indiferença. Precisamos de reavivamento. E que bom que iniciativas como esta da Sala 57 e outras têm procurado viver esse reavivamento. Nós não precisamos ser laodiceanos, embora vivamos no período de Laodiceia. Que sejamos quentes, né? Espiritualmente vivos. É isso que se espera de nós. Então está aí um resumão, né, daquilo que o Apocalipse apresenta logo no seu início, e a aplicação aí clara do historicismo, ok? Isso tudo vocês já sabiam, estou só recordando, aqui também, não vou ter tempo de entrar em Apocalipse 10, seria até necessário, e você deve se lembrar que no Apocalipse 10 é descrito ali um povo que é representado por João, ele recebe um livrinho aberto, claramente é Daniel, porque é o único livro que estava selado, fechado na Bíblia, é um livrinho, 12 capítulos apenas. João, então, recebe a ordem de comer o livro.
Ou seja, entender, assimilar sua mensagem. De início é doce na boca e depois se torna amargo no ventre. É uma experiência pela qual esse povo, representado por João, passou, o grande desapontamento, né, de 1844. Nós temos aqui algumas imagens que nos recordam disso, né? Milhões de pessoas foram alcançadas com essa mensagem millerita lá nos Estados Unidos. O grande desapontamento foi uma experiência amarga, porém, podemos compará-lo com o desapontamento da cruz, no ano 31. Milhares de pessoas seguiam a Jesus, mas quando ele foi preso, condenado, várias dessas milhares que ganhavam pão, cura, estavam ali escarnecendo de Jesus na cruz. Seus discípulos fugiram amedrontados, exceto João, e parecia que a igreja cristã iria terminar onde começou, né? Ser extinta. Mas desse desapontamento da cruz, eis que surge realmente um movimento poderoso, com aqueles que permaneceram firmes, um movimento cristão, a igreja cristã, que alcançou todo o Império Romano e além, né? Podemos comparar com o desapontamento de 1844. Daqueles milhões que não só, nem todos abraçaram assim a mensagem adventista millerita, mas muitos estavam na expectativa, vai que Jesus volta mesmo, eu quero estar pronto com esse pessoal aí. A maioria dessas pessoas, quando aconteceu o desapontamento, Jesus não voltou, como havia sido mal compreendido, né, o texto bíblico, a maioria absoluta debandou, se tornou descrente, voltou para suas igrejas de origem, e com um punhadinho de pessoas que permaneceu firme ali, buscando a revelação de Deus, ele então suscita um movimento poderoso, um movimento adventista, que depois vai ser organizado como Igreja Adventista do Sétimo Dia, para proclamar essa mensagem. O verso 11 de Apocalipse 10 já previa isso. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a missão desse povo. Eu não tenho tempo aqui de explorar muito mais esse assunto, eu vou deixar 2 tarefas de casa para vocês, que vocês assistam no meu canal do YouTube, Michelson Borges, a este vídeo aí, uma breve história do Adventismo. Tome algum tempo aí ao longo da semana, como tarefa de casa, né, para assistir a este vídeo aí em que eu faço um resumo da história do Adventismo e mostro realmente essa conexão entre o desapontamento de 44 e o desapontamento da cruz. E também, se puderem, leiam aí o meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, no qual eu falo sobre a história desse movimento, o movimento adventista mundial e no Brasil. Tem histórias muito bonitas aí de pioneiros que vale a pena nós conhecermos para saber nossa posição, né, na história e nossa missão dada por Deus. Ok, até aqui apenas uma introdução geral, uma recapitulação, porque você perceberá daqui para frente, agora nós vamos focalizar Apocalipse 11, que o diabo tem usado essas bestas, a besta do abismo, a besta do mar e a besta da terra, como marionetes para atrapalhar a obra do povo de Deus, de Apocalipse 10. É um grande conflito, irmãos, aqui, né, no âmago do Apocalipse, lembra? Nós temos no Apocalipse 10 o povo de Deus que tem que proclamar a verdade na terra, especialmente as 3 mensagens angélicas. E aí no Apocalipse 11 e depois no 13, nós vamos ver os poderes que o inimigo está usando para atrapalhar a pregação do evangelho. Poderes que o inimigo está usando, né, como marionetes, eu disse, para enganar as pessoas. Nós precisamos estar atentos para não sermos nós os enganados, né? Não seria fácil, Jesus disse que não seria fácil viver nos últimos dias, mas ele nos advertiu para que nós pudéssemos ser vencedores sobre esses poderes. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora em Apocalipse 11, nós vamos ler aqui apenas os versos 3 a 13, e depois então nós vamos mergulhar aqui no estudo sobre este capítulo e sobre a besta do abismo, deixando para domingo que vem e para o próximo as bestas do mar e da terra. Abriram aí a Bíblia? No Apocalipse 11, começando com o verso 3. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas. Percebam, irmãos, amigos, os personagens que aparecem aqui neste capítulo, tá? Porque a história, ela transcorre em torno deles. Então aqui já aparecem 2 testemunhas. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano,
Da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu e para que não chova durante os dias em que profetizarem. Aqui nós vemos uma referência, né, indireta a Elias, profeta, que orou e o céu se fechou, né? Então nós temos aqui uma mensagem profética. Tem autoridade também sobre as águas. Olha Moisés aqui, né, o Êxodo, veja, sobre as águas, para transformá-las em sangue. Então nós temos os escritos bíblicos, né? Nós temos aqui uma alusão à própria palavra de Deus. Os escritos de Moisés, os iniciais ali, e os profetas. A lei e os profetas. Para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, olha aí, fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Os seus cadáveres, das testemunhas, ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente ou simbolicamente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles, nos profetas, né, nas testemunhas, um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Bem, fiquemos por aqui. Depois eu posso destacar mais alguns versos aqui na sequência de Apocalipse 11. A besta do abismo e a grande contrafação. Então, recordando aqui alguns elementos que o texto nos traz, né? Primeiro, essas testemunhas, identificadas ali com a lei e os profetas, portanto com a Bíblia, elas pregam com pano de saco, que representa humilhação, luto, por 1.260 dias, que em profecias, você já sabe, representam anos. Curiosamente, esse período aparece também em outras partes do Apocalipse, sob a forma de 42 meses, aparece também em Daniel, como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou até como também 1.260 dias, anos. É o mesmo período. Apocalipse 12, né, 6 e 14, Daniel 7, 25, também trazem esse período aí de tempo de pregação difícil. Por quê? Porque entre 538 e 1798, que é o tempo compreendido na profecia, de 1.260 anos, ocorre o quê? No começo da profecia, 538, o edito, ou édito de Justiniano, permitindo que a igreja romana oficializada perseguisse, prendesse, matasse quem ela quisesse. Então acontece aí a derrota dos ostrogodos, a última tribo resistente ao papado, o último dos 3 chifres que deram lugar ao chifre pequeno também, nós vemos aí nessa profecia, né, que o último chifre são os ostrogodos. Calculando então de 578, 1.260 anos para frente, chegamos então a 1798, alguma coisa muito importante teve que ter acontecido aí. E aconteceu. Em 1798, o Papa Pio VI é aprisionado por Berthier, um general de Napoleão Bonaparte. Nós vamos ver depois esse assunto, mais uma vez, lá em Apocalipse 13, no próximo domingo. Isso aqui é chamado em Apocalipse 13 de ferida mortal, que parecia que ia acabar com o papado, mas ela vai sendo curada com o tempo, né? A culminação dessa cura ocorrerá realmente no fim da história, ali, por volta ali do período em que o decreto dominical será assinado, mas eu não quero me antecipar aqui, vou deixar isso para o próximo domingo. Então aí está, o cumprimento da profecia ocorre entre 538 e 1798. Apenas para confirmar, no livro Grande Conflito, de Ellen White, nós lemos assim: relativamente às 2 testemunhas, declara mais o profeta: estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante de Deus,
do Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Ok? Então nós temos aqui a profetisa de Deus confirmando o que nós já podemos perceber aqui no texto, que as duas testemunhas são a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Então, a Bíblia, em algum momento histórico, foi terrivelmente perseguida e morta por um tempo numa cidade misteriosamente conhecida, identificada simbolicamente com Sodoma e Egito. Vamos chegar a essa parte. Mais um trecho aqui durante o conflito, em que ela diz que as testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco, né, em humilhação e luto, no tempo da perseguição terrível que aconteceu justamente durante a Revolução Francesa, certo? Aqui está o texto, vocês podem depois ler com mais calma. Um outro texto que nós leremos depois identifica claramente a Revolução Francesa com essa besta do abismo, ok? Bem, como a primeira besta lá de Apocalipse 13, nós veremos isso melhor, com mais aprofundamento semana que vem, se tornou indisponível porque recebeu uma ferida mortal em 1798, Satanás passa a usar outro poder, certo? Como seu instrumento aí de destruição. E Apocalipse 11, 7 e 8, repito, o identifica, né, como simbolicamente sendo Sodoma e Egito aí, né? Uma besta que surge do abismo, que persegue a palavra de Deus e aqueles que pregam a palavra de Deus. Êxodo 5:2, eu acho que você se lembra desse texto, quando Moisés vai pedir ao faraó que liberte o povo, que deixe o povo adorar a Deus, faraó, ele ousadamente, blasfemamente, né, se eu posso dizer assim, ele diz, quem é esse Deus? Para que eu deixe vocês adorá-lo, né? É a primeira manifestação aberta de ateísmo contra o Deus verdadeiro apresentada na Bíblia. Então é muito claro que quando essa cidade misteriosa aqui de Apocalipse 11 é identificada como Egito, Egito que não mais existia como império, nada disso, né? Ele é um símbolo aqui, o profeta João está identificando essa cidade misteriosa, que eu já vou revelar para vocês, na verdade já dei até um spoiler aqui, né? Quando falei de Revolução Francesa. Essa cidade, ela manifesta ousadamente esse espírito ateísta de negação ao Deus verdadeiro. Mas também ela é identificada com Sodoma, e obviamente Sodoma, quando falamos dessa cidade, Sodoma, Gomorra, o que vem à mente é a perversão sexual, o pecado declarado, né, aberto, tanto que levou à destruição dessas cidades por Deus. Então nós temos aqui o ateísmo e a perversão. Ok, para confirmar, Spirit of Prophecy, volume 4, Ellen White escreveu, o mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu, milhares de protestantes mortos numa noite terrível, né, também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Irmãos, eu não estou preocupado aqui com os aspectos políticos da Revolução Francesa. Houve até algumas vantagens, né, nesse sentido, a partir da Revolução. A nossa preocupação aqui é escatológica, bíblica, espiritual. Nesse sentido, foi uma tragédia indescritível. Tanto que Ellen White diz que o mesmo espírito mestre satânico que incitou o massacre dos protestantes na noite de São Bartolomeu também dirigiu a Revolução Francesa, entre 1789 e 1799. Satanás parecia triunfar. Não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e da sua palavra. Agora ele apareceu com uma nova roupagem. Na França surgiu um poder ateu, que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. A fornicação foi sancionada por lei. Profanação e corrupção pareciam inundar a terra. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu. O papado, retinha do povo as verdades da Bíblia. Dogmas, né, eram misturados com a crença, proibiam que a Bíblia fosse lida. Então, o papado fez isso. O outro poder, a besta do abismo, então ensinou o povo a rejeitar tanto a Bíblia quanto o seu autor. Você percebe como realmente são marionetes de Satanás? E que o objetivo sempre anote aí o que eu vou dizer agora, porque isso vai permear toda a nossa série. O objetivo sempre é afastar o povo da palavra de Deus. É levar descrença ou negação completa daquele livro que revela os planos de Satanás e o plano de Deus para a nossa vida. Então, sempre vai ser
essa a proposta e esse o propósito de Satanás, levar as pessoas a negar a Bíblia e o seu autor. E na Revolução Francesa nós vimos isso muito claramente. Só que, por favor, percebam, a Revolução Francesa ficou no passado, mas os ecos dessa revolução, eles permanecem no mundo até hoje. Os filhos da Revolução Francesa estão presentes em nossa sociedade hoje, precisamente, e eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Uma revista secular de 1870, publicada em 1870, novembro, Blackwood Magazine, traz a seguinte informação, olha que interessante. A França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. Você viu, nós lemos agora há pouco aqui, que as pessoas deram festas, né, quando as testemunhas morreram. Os profetas, né, o Antigo e Novo Testamento, aqueles profetas incômodos estavam mortos, a Bíblia foi abolida na França, então eles ficaram felizes, podiam pecar à vontade, e essa revista secular registra exatamente isso, ó. A população dançou, cantou com alegria ao ouvir que Deus não existe. Irmãos, foi lá na Assembleia Legislativa, na Casa de Leis, que isso foi declarado. Alguns anos depois, eles tiveram que voltar atrás, humilhados, porque a França entrou num estado de degradação terrível ao renegar a palavra e, inclusive, rechaçar a reforma protestante. Países que abraçaram a reforma prosperaram em todos os sentidos. Países que a rechaçaram, especialmente a França, colheram frutos amargos disso. Ellen White dedica 2 capítulos do livro Grande Conflito, estou aqui com a minha edição já missionária, que vamos entregar este ano, né, aos milhões no mundo. Ellen White dedica 2 capítulos para falar desse assunto, e especialmente o capítulo 15, deixa eu ver aqui, 15, ela explana ali de forma bem detalhada a Revolução Francesa, para verem como o assunto é importante, né? Outro detalhe importante aqui também, né? Para verem como a profanação foi grande, uma prostituta foi apresentada como deusa da razão e entronizada na capela, na igreja de Notre-Dame, na Catedral de Notre-Dame. A profanação foi realmente muito grande. O casamento passou a ser um contrato provisório, transitório lá na França. Qualquer pessoa se unia a outra e, se não gostasse do casamento ali, podia separar porque era um contrato provisório, transitório. Casamento tratado com desprezo. E a semana da criação, os 7 dias, né? Porque nós celebramos, temos esse ciclo de 7 dias, porque isso vem lá da criação. E o sábado, portanto, o memorial dessa criação, no último dia da semana de 7. Na França, porque eles queriam abolir todo o resquício, todo o vestígio de cristianismo bíblico, eles instituem uma semana de 10 dias. Olha aí a profanação, né? Claro que depois tiveram que voltar atrás também nisso, porque as pessoas começaram a morrer, ficar doentes, estressadas, porque o ser humano foi criado para funcionar em ciclos de 7 dias. Pesquise depois um pouquinho sobre o ciclo circasseptano. Isso é bem interessante. É uma evidência de que realmente nós somos criados para descansar no 7º dia. Muito bem, vamos lá. Você percebe que na Revolução Francesa, 2 instituições sagradas foram claramente atacadas. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O casamento bíblico foi atacado na Revolução Francesa. E o sábado bíblico também, né? Gênesis 2, 2 e 3. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O sábado e o casamento bíblico entre um homem e uma mulher foram atacados na Revolução Francesa. Quando eu disse que hoje nós temos os ecos da Revolução Francesa em nossa sociedade, eu não estava brincando. Isso continua acontecendo. Ezequiel capítulo 16, eu quero convidá-lo a abrir nesse texto agora, mas depois volte para Apocalipse 11, que é o nosso foco, né? Ezequiel capítulo 16, já que o texto menciona Sodoma, vamos analisar alguma coisa aqui também a respeito dos pecados de Sodoma e perceber que a história se repete. Ezequiel 16, 49 e 50. Diz aqui o texto inspirado. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas,
Tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Muita gente, quando vai ler esse texto, para por aqui, mas tem o verso 50 ainda, ok? Na França, ali nesse período terrível da história que estamos focalizando, as pessoas se tornaram orgulhosas, como Sodoma também foi. Desprezavam os pobres, tanto é que os pobres, né, se levantam depois, matam o rei, matam clérigos, porque não suportavam mais os impostos, a opressão, a forma terrível como eram tratados. Enquanto a realeza vivia em castelos folhados a ouro, como o de Versalhes, por exemplo, e outros lugares assim, o povo vivia na miséria, morrendo de fome. Então, isso aconteceu lá. A iniquidade de Sodoma foi orgulho, arrogância, fartura de pão por parte de alguns, mas pobres morrendo por outro lado. Mas o verso 50 também mostra outro tipo de pecado que aconteceu por lá. Além de serem arrogantes, fizeram abominações diante de mim. Abominações. A palavra hebraica aqui é toevá, ou toebá. Essa mesma palavra, ela é encontrada lá em Levítico capítulo 18. E quando você lê Levítico 18, você encontra uma série de perversões sexuais condenadas por Deus. E, sim, Sodoma, ela é símbolo de orgulho, arrogância, desprezo dos pobres, injustiça social, poderíamos dizer assim, e também abominações sexuais. E já vimos que isso aconteceu por lá. Lá em Judas, verso 7, nós encontramos a palavra ekporneu. Em Judas 7, ele faz menção direta a Sodoma também. Ekporneu, no grego, também tem essa conotação de pecado sexual. Então, nós temos que ler os dois versos para entender o que aconteceu lá em Sodoma, os versos 49 e 50 de Ezequiel. E nós vemos que lá na Revolução Francesa, naquele período terrível, esses pecados também aconteceram de forma assim muito aberta e terrível, né? Confirmando isso também, Ellen White, no Grande Conflito, aqui eu estou citando a edição missionária já, na página 116, ela escreveu o seguinte, pouco antes de 1798, que começa ali o tempo do fim, né, algum poder de caráter satânico surgiria para guerrear contra a Bíblia. Ela se refere aqui à besta do abismo. E na terra, onde as duas testemunhas da palavra de Deus seriam silenciadas, por um tempo, né? O ateísmo de Faraó e a luxúria sexual de Sodoma ficariam evidentes. Que duas características básicas tem essa besta, então, do abismo? O ateísmo de Faraó e a luxúria sexual de Sodoma. O historiador, que Ellen White cita nesse capítulo, apresenta em conjunto o ateísmo e a sexualidade libertina do país. Então, historiadores seculares, este aqui, por exemplo, que Ellen White, inspirada por Deus, usa nesse capítulo, também perceberam que, durante a Revolução Francesa, o ateísmo e a libertinagem sexual foram características desse período aí, que a Bíblia traz como sendo a besta do abismo. Entre muitos livros bons que há sobre a Revolução Francesa, eu destaco este aqui, de Christopher Dawson, Os Deuses da Revolução. Por que eu acho esse livro bem interessante? Porque o autor, embora não seja adventista, né, não sei nem se é cristão também, ele apresenta esse lado religioso da Revolução Francesa, que é o que eu estou destacando aqui para vocês com o Apocalipse, né? Interessante isso. Então, percebam, não são apenas autores adventistas que perceberam, que destacam esse aspecto espiritual da Revolução. O Dawson aqui, ele menciona o fato de o embaixador dos Estados Unidos, que estava lá em Paris, em 1792, em plena Revolução, ele percebeu esse detalhe, que ela era uma espécie de nova religião. Ele cita aqui o embaixador americano, que diz assim, que viveu para ver uma nova religião surgir. Ela consiste em uma negação de toda a religião. E seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Eu gostei dessa frase. Tinham a superstição de não serem supersticiosos. Eles têm para com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita e estão igualmente prontos para devastar o mundo, a fim de angariar prosélitos. Uma religião profana surge ali, então. Na página 114, Christopher Dawson escreveu: como o cristianismo, o novo culto revolucionário, era uma religião de salvação humana, a salvação do mundo pelo poder do homem tornado livre pela razão. Achavam eles, né, que a razão tinha libertado o ser humano.
A cruz foi substituída pela árvore da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pela revolução. Palavrinha mágica aí, né? Revolução, que não trouxe nada de bom para a humanidade, né? No caso aqui especificamente, trouxe devastação e consequências muito sérias. Irmãos, aqui eu peço a atenção de vocês, né? Estão comigo ainda? Eu peço a atenção de vocês, eu preparei um gráfico aqui, eu dei uma boa trabalhada em alguns conceitos, tentando resumir tudo o que eu poderia numa tela apenas. Então, de baixo para cima, ok? Tem a seta ali, ó. O grande conflito entre Deus e Satanás. Satanás começa a primeira revolução no céu, né, indo contra a palavra de Deus, negando a palavra de Deus, e essa grande revolução satânica atravessa os séculos, as eras, e culmina com a batalha final, que é o tema do nosso estudo aqui de 3 domingos, né? Culmina com a batalha final. Ao longo dessa batalha, desse conflito, Satanás vai usando o que ele pode, né? Poderes, ideologias, pessoas, instituições. Do lado esquerdo do gráfico, você vê a atuação de Deus ao longo da história. Do lado direito, você vê a atuação de Satanás ao longo da história. Então, vejamos. A Revolução Francesa acontece ali entre 1789 e 1799. A Reforma Protestante, se eu fosse colocar uma data marco, eu colocaria 1517, que foi quando Lutero afixou lá as 95 teses na porta de Wittenberg. E eu posso apontar também aqui a Revolução Científica como algo muito importante. Coloquei 2 anos marco ali, que são 1623, quando Galileu publica Il Saggiatore, um livro muito importante para a história da ciência, e 1687, quando Isaac Newton publica lá o Principia Mathematica. Então, nós temos a Revolução Científica, que destaca a ciência verdadeira, a que vem de Deus, né? A ciência matemática, que nos revela muitas coisas importantes a respeito da natureza criada por Deus. Por outro lado, nós vemos como resultado da Revolução Francesa o humanismo, o ser humano como centro, o racionalismo humano em oposição à verdadeira ciência, o naturalismo filosófico também nasce por ali, a ideia de que as coisas aparecem por acaso, não precisam de Deus, né? Isso é o naturalismo filosófico, o naturalismo que entende que tudo vem do natural, não do sobrenatural. E a ciência humana, então, podemos dizer que nasce com os esforços filosóficos dos filósofos da Revolução Francesa. Ciência humana que é mera filosofia, não é a ciência de Deus. Então você vê aí um esforço satânico para anular 2 reformas importantíssimas, a Reforma Protestante, do Sola Escritura, e a Revolução Científica, da verdadeira ciência, da ciência criacionista, eu poderia dizer assim. Como filhotes da Revolução Francesa, nós temos, então, o darwinismo, o marxismo e o espiritualismo. Os 3 surgindo no mesmo período em que o adventismo, que seria, assim, a sucessão da reforma, né, a continuação da reforma, coloquemos aí 1844 como marco, né? Com destaque para o sábado, para o criacionismo, para a mortalidade do ser humano. Então, o adventismo como filhote da reforma e da revolução científica. E nós temos, então, o darwinismo, o marxismo e o espiritualismo como filhotes da Revolução Francesa humanista, racionalista, naturalista e da falsa ciência. Curiosamente, tanto o darwinismo quanto o marxismo e o espiritualismo, eles nascem no mesmo período em que o adventismo está despontando no mundo. 1844, Darwin começa a esboçar seu livro Origem das Espécies. 1848, Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista. 1844, Marx conhece Engels. 1848, aquelas batidas misteriosas na casa da família Fox, ali em Hydelsville, próximo da fazenda de Hiram Edson, onde nasce a teologia adventista, né? Isso não é por acaso, irmão. Você percebe a contrafação evidente? E então nós temos os netos aí, né, a continuação da história com o cristianismo, não todo, porque boa parte do cristianismo, se não a maioria, também já está corrompida pelos netos da Revolução Francesa. E o adventismo de hoje. Quem são os netos da Revolução Francesa? Hoje. Eu posso apresentar aqui, eu vou detalhar daqui a pouquinho um pouco mais isso para vocês, o gramscismo, o progressismo cristão, as teologias identitárias, a teologia da libertação e o evoteísmo. A mistura aí de evolução com Bíblia, gerando uma teoria, uma ideia totalmente absurda, que nega as bases
da teologia bíblica. Então, esses últimos itens aqui são próprios dos séculos 20 e 21, eu diria que são os netos da Revolução Francesa. E o diabo, como sempre fez, está tentando trazer essa herança maldita para dentro da igreja, inclusive da igreja adventista. E tem corrompido muitas igrejas e muitas pessoas com essas ideias progressistas que, no fundo, negam a palavra de Deus. Tudo começa, de certa forma, ou se intensifica lá, na Revolução Francesa, que, repito, era ateísta e libertina. Ok? Esse gráfico vai nos acompanhar, depois eu vou mostrar de novo para vocês. Repito, vocês podem printar a tela, ou então pedir ao pastor Wagner que compartilhe com todos aí. Eu enviei para ele isso aqui como imagem mesmo, tá bom? Para vocês recordarem depois. Aqui estão os três, né, grandes expoentes, Charles Darwin, né, o darwinismo, Allan Kardec, o espiritismo, e Karl Marx, com o marxismo. Podemos então chamar o que esses três aí fizeram de espetáculo paralelo, como esforços, né, empreendidos pelo inimigo de Deus, no sentido de ofuscar o despertamento adventista do século XIX. Despertamento esse que traz a herança da reforma, a herança da revolução científica. Esse espetáculo paralelo traz o contrário, uma herança maldita da Revolução Francesa, do ateísmo, da descrença na palavra de Deus e abertura de portas para a libertinagem sexual também. Satanás é especialista em levantar cortinas de fumaça e foi exatamente o que ele fez com esses movimentos aqui e outros mais, que eu chamo de filhotes da Revolução Francesa. Um autor adventista que percebe muito bem isso é o Mervyn Maxwell, Dr. Mervyn Maxwell, no livro da CPB, Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse. Ali no finalzinho, ele citando um historiador, ele diz que o movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Eu diria que nem o darwinismo, e também até o espiritualismo, né, teriam espaço tão aberto assim para crescerem, não fosse a ocorrência da Revolução Francesa, que lançou por terra as bases do cristianismo e abriu caminho para revisionismos, para críticas e descrenças em relação à palavra de Deus. Então, um autor adventista, que importante, percebendo que o comunismo, ele tem ele recebe essa herança, né? Ele bebe da fonte da Revolução Francesa. Tem uma citação muito boa aqui do livro Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse. Mervyn Maxwell também diz o seguinte, olha só, na página 22. Karl Marx foi, sem dúvida, um falso Cristo vestido de outras roupagens. Daqui para frente eu vou destacar aqui, vou tentar ser o mais rápido que eu puder, o marxismo. Eu poderia também falar muito sobre o darwinismo, e tenho falado muito sobre o darwinismo ao longo de mais de 20 anos, 30 anos, na verdade, desde que eu me tornei criacionista e abandonei o evolucionismo. Eu tenho usado as redes sociais mais recentemente, o meu blog Criacionismo, ao longo de mais de 15 anos, para apontar as incoerências do modelo darwinista. Mas eu percebo, irmãos, que hoje, embora o darwinismo ainda esteja fazendo estragos no mundo, a filosofia que mais tem trazido problemas para o cristianismo tem sido realmente oriunda do marxismo, né, com essas pautas que eu apresentei ali brevemente, progressistas, de um cristianismo revisionista que nega a palavra de Deus, como faziam os revolucionários da Revolução Francesa. Então eu vou focalizar aqui um pouco mais a questão do marxismo. Eu poderia falar sobre o espiritualismo, e vou falar nos próximos domingos. Eu poderia falar sobre o darwinismo, e tenho falado sobre isso há muito tempo, mas nesse momento eu vou destacar aqui a herança do marxismo, ok? Alguns livros que eu li sobre esse assunto, vários livros que eu pesquisei, entre eles se destaca aí o livro A Natureza Mística do Marxismo, muito bom, do jornalista e psicopedagogo Léo Vilaverde, porque ele mostra justamente essa questão da natureza mística, espiritual do marxismo. Geralmente os livros que falam desse assunto não se preocupam com isso, estão mais preocupados com os aspectos político, sociológico, filosófico do marxismo, né? Eu me preocupo aqui, repito, com a questão espiritual, teológica e escatológica desse assunto, ok? Nesse livro, Léo Vilaverde mostra que Marx, tem essa citação aqui, por exemplo, na página 50, ele era um indivíduo religioso. Os pais eram judeus. Por um tempo o pai dele se tornou cristão, ali apenas por conveniência, né? Isso também apresentou para Marx uma religião muito ruim. Ele via a religião como algo de conveniência.
ele passa a desenvolver algum tipo de resistência à própria religião. Mas, de início, ele era um jovem que tinha espiritualidade. Ele fala até da volta de Jesus em alguns textos, é interessante isso, né? Mas depois ele acaba se revoltando com essa sociedade que era hipócrita. Então, o marxismo ele até surge como revolta com uma sociedade injusta, com um cristianismo inerte, cristianismo romano, né? Líderes religiosos ricos e exploradores. Predestinação calvinista justificava a miséria e a exploração, ele vai contra isso também. O marxismo, então, surge como uma reação a esse estado de coisas. Não dá para tirar a razão, nesse caso aqui, né, dessa reação. Uma das grandes influências sobre Marx e também sobre Engels foi um tal de Moses Hess. Depois, se você pesquisar sobre esse homem aí, que morreu em 1875, você perceberá que ele era um indivíduo messiânico, né? Ele mesclou o messianismo judaico com ideias sociais dele e anunciou a vinda do reino de Deus na Terra, mas de uma forma mais política, semelhantemente à teologia da libertação, da qual eu já fui membro, adepto, né? Nada é novo, irmãos, as coisas vão se reinventando, né? Então, sobre Engels, o Hess disse: Engels se separou de mim como um comunista super zeloso. É assim que eu produzo devastação. Eu não tenho dúvidas que esse cara foi usado pelo diabo, né? Moses Hess. Influenciou os Engels, influenciou Marx. Ele já era um comunista, o Moses Hess, já tinha ideias comunistas. Foi ele quem inventou essa bandeira, né, tão conhecida, Moses Hess. A bandeira vermelha simboliza a revolução permanente, até a completa vitória das classes trabalhadoras em todos os países civilizados. A República Vermelha. Essas ideias não são novas, irmãos. Moses Hess já as tinha. Ele disse mais: é inútil e ineficaz elevar as pessoas à verdadeira liberdade e fazê-las participar dos bens da existência sem libertá-las da escravidão do quê? Espiritual, isto é, da religião. Para Moses Hess, um dos precursores desse movimento, era preciso libertar as pessoas da religião, do absolutismo dos tiranos celestes e terrenos sobre os escravos. A revolução socialista é a minha religião. Pronto, nós temos aqui o aspecto religioso desse movimento. A própria esposa de Marx, né, a Jenny von Westphalen, que curiosamente era uma filha de aristocrata, né, tinha dinheiro, porque essa revolução não funcionaria sem o dinheiro dos outros, né? Em 1844, ano em que Marx conheceu Engels, ela escreveu o seguinte: a sua última carta pastoral, sumo sacerdote e bispo das almas, novamente transmitiu paz e tranquilidade às suas pobres ovelhas. Que paz é essa, né? Sendo que os filhos de Marx, né, se suicidam, a esposa e ele vivem na miséria quando ele gasta todo o dinheiro da família. Uma história terrível, né? Mas ela o via, como seus seguidores também, como uma espécie de Messias, como alguém que libertaria as pessoas. Entre 16 e 17 anos, Marx era cristão, como eu disse a vocês, só que aos 18 ele se torna um ateu arrogante e agressivo. Uma mudança estranha aconteceu ali, né? Outro livro muito bom, de Cleo Skousen, um ex-agente do FBI, O Comunista Exposto. Ele estudou esse assunto para poder mostrar aos americanos ingênuos o que estava invadindo a América naquele tempo, né? Um dos que indicam esse livro, recomendam esse livro, é o próprio Ben Carson, o Dr. Ben Carson, né? Adventista aí, muito conhecido. Ele disse assim que O Comunista Exposto, esse livro, apresenta toda a agenda da esquerda. É incrível como ela foi cumprida tão rapidamente. Uma agenda que vem sendo cumprida aí ao longo das décadas, né? Uma citação desse livro aí na página 54 diz assim: Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica. Então você vê que o evolucionismo está mesclado aqui também com o marxismo, né? Matéria autodinâmica. Não haveria necessidade de criador, planejador ou uma força governante no universo. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontram expressão em sua tese ao selecionar o grito de Prometeu como sua divisa. Em uma só palavra: odeio todos os deuses, dizia Marx. Lembra de Prometeu, lá da mitologia grega? O Marte Prometeu, aquele que rouba o fogo dos deuses e traz para os seres humanos uma ideia de iluminação da humanidade. Marx entendia que sua missão era semelhante a desse ser mitológico, que na verdade é uma representação de Satanás, né? Então ele se revolta contra os deuses, contra a religião, se retratando como o Prometeu acorrentado não a uma rocha, mas a um prelo, porque Marx se via como aquele que traria a luz, por meio de seus escritos, à humanidade.
Ele trouxe coisas muito terríveis, né? Outro livro muito bom de George Sigmund, que é um filósofo e teólogo, né? O Ateísmo Moderno, um livro da década de 50, que eu encontrei num sebo, é uma pérola. O autor diz assim, que seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia. Quero que vocês percebam que autores não adventistas também percebem esse viés religioso, espiritual, no marxismo, que é muitas vezes apresentado como uma teoria meramente política, né? Não é. É também religiosa. O que lhe proporcionou sua assombrosa pujança, manifestada na vitória do bolchevismo, foram suas energias de uma crença messiânica. Olha aí. Grandes massas populares esperavam o estabelecimento do reino de Deus, depois de uma revolução mais radical e de uma ditadura do proletariado. É um substituto ao cristianismo, porque apresenta um messianismo falso e apresenta um reino de Deus na terra, humano, político. E nós vemos o que tudo isso deu, né? A humanidade está desiludida, frustrada, e muitos nem sabem mais que o reino de Deus vem do céu. É uma pedra sem mãos humanas tê-la cortado, que vai atingir os reinos da terra, a estátua. Vou pregar sobre isso hoje à noite aqui no Tatuí, na Igreja das Mangueiras. Então, um messianismo falso, um reino de Deus político falso também. Outro autor bem interessante sobre esse assunto aí é Antônio Paim, porque ele fez o seu doutorado na Rússia, na época da ex-União Soviética. Conhece muito bem o que está falando. O livro é Marxismo e Descendência. Ele diz, na página 576, Marx e o marxismo tornaram-se objeto de culto, como se deu na Revolução Francesa. Olha aí, outro autor que vincula as duas coisas. Talvez que o empenho em abolir a religião deva inevitavelmente desembocar na necessidade de encontrar um substituto. Ali, pelo menos, não se procurou dourar a pílula, porquanto foi chamada religião civil. Na Rússia soviética, os comunistas limitaram-se a exigir claras demonstrações públicas de devoção à Vulgata. Então lá foi explícito, né, de que as pessoas tinham que abandonar a fé e adorar as ideias da revolução marxista. Vamos aqui ver alguns contrastes entre o cristianismo e o marxismo, como fica claro que realmente são inconciliáveis, embora alguns queiram conciliá-los, né? O marxismo é, por definição, ateu. Começa por aí. Segundo, o desejo proposto do marxismo, veja lá o Manifesto Comunista, por exemplo, é de desestruturar a família para reconstruir a sociedade. A família reproduz a lógica da fábrica, mulher versus homem, e coloca aí uns contra outros, né? 3, a proposta de Marx é de substituir a religião por um Estado-Deus, que faria o papel dela. Então nós vemos aqui mais uma vez o George Sigmund dizendo o seguinte, que a base da filosofia de Marx é o reconhecimento da autoconsciência humana como divindade suprema. Percebe aí a ligação com a Revolução Francesa humanista? A condição essencial para a criação de um novo mundo no qual o homem seja o dono de si mesmo. Percebe aí? O humanismo, o homem como centro, e a destruição do antigo mundo cristão. Marx e Engels tiveram como dogma inamovível a teoria de que o ateísmo haveria de formar a base da autoliberação do homem. Por isso, darwinismo, espiritualismo e marxismo são o quê? Filhotes da Revolução Francesa. A moral é relativa e circunstancial nesse contexto, né? Então, o marxismo é naturalista e materialista em sua ontologia, ou seja, a natureza do ser, da existência, da realidade. Um dos efeitos colaterais dessa compreensão naturalista, materialista, é a ausência de justificação lógica para moralidade. Não existe moral, né? Se nós humanos somos apenas um amontoado de moléculas, se o nosso cérebro é apenas um monte de átomos ali organizados, a moral ela é circunstancial e relativa. Não vem de um ser superior que a estabelece. A moral, então, passa a ser circunstancial e relativa. Como o professor vai qualificar a conduta de um aluno ou a própria conduta? Qual a diferença entre Hitler e Madre Teresa de Calcutá? Quem pode dizer que um foi bom e outro foi horrível? Qual o referencial não circunstancial que ele tem? Veja, o cristianismo interpreta a história como direcional e intencional, como uma linha que começa em um ponto intencional e que ruma para um fim intencional, a volta de Jesus. O marxismo vê a história como um produto randômico, uma sucessão de acontecimentos passíveis de releitura ideológica,
como no caso da pedagogia do oprimido, por exemplo, de Paulo Freire, ou então de reescrita, como no caso da teologia da libertação de Leonardo Boff, ou então que pode ser direcionada, como quis Antônio Gramsci, que eu vou citar daqui a pouquinho para vocês. De novo aqui o comunista exposto, falando sobre os 10 mandamentos e a moral judaico-cristã. Isso nos toca especialmente adventistas, porque nós amamos a lei de Deus. Veja só que interessante isso aqui, ó, página 113. Os escritores comunistas sustentam que o Código de Ética Judaico-Cristão é moralidade de classe. Com isso, querem dizer que os 10 mandamentos e a ética do cristianismo foram criados para proteger a propriedade privada e a classe proprietária. Que absurdo, gente. Eles acreditam que honrarás pai e mãe tenha sido criado pelos judeus antigos para enfatizar a seus filhos que estes constituíam propriedade particular de seus pais. Eu nunca vi tanta coisa absurda dita sobre a lei de Deus. Mas, não matarás foi atribuído à crença da classe dominante de que seus corpos eram propriedade privada e, portanto, deveriam ser protegidos juntamente com outros direitos de propriedade. Consideraram que não cometerás adultério e não cobiçarás a mulher do teu próximo foram criados para acrescentar a ideia de que o marido era o senhor da casa e sua esposa propriedade privada que pertencia estritamente a ele. Que diabólico isso! Mandamentos que servem para proteger a humanidade, proteger o casamento, proteger a propriedade, proteger a família. O ser humano são colocados aqui pelos marxistas como elementos para conseguir a posse, para conseguir o domínio. Que coisa mais absurda isso. Mas é como eu disse, né? Eles releem o mundo sob a ótica dessa revolução diabólica. O pragmatismo, como aliado do marxismo, vê em todo o discurso um propósito oculto, o verdadeiro intento, a busca pelo poder. Daí não se admite verdade. Isso é uma forte contradição com o cristianismo. O marxismo, por essência, né, a revolução oriunda da Revolução Francesa, besta do abismo, é por essência relativista. Então aí você não pode ter o conceito de verdade que nós pregamos como cristãos. Jesus é a verdade que liberta. Eu deixo mais uma tarefa de casa para vocês, porque tem muita gente querendo dizer que Jesus foi um revolucionário. Nada mais falso. E neste vídeo aqui, meu canal no YouTube, eu apresento então essa questão. Será que Jesus foi um revolucionário? De jeito nenhum, gente. Jesus foi o salvador da humanidade, Deus encarnado, o verbo eterno entre os seres humanos. Alguém pode perguntar a essa altura, mas será que falar desse assunto não é já desperdício de tempo, porque o marxismo, o comunismo já não ficou para trás quando o Muro de Berlim, em 89, é derrubado, quando em 91 acontece ali o fim da ex-União Soviética, a queda da cortina de ferro. Será que não acabou ali? Irmãos, como ideia, não. E eu aqui apresento então a vocês Antônio Gramsci, filósofo, marxista, jornalista, crítico literário, político italiano. Ele é preso na Itália e ali na prisão escreve vários textos, né, são chamados cadernos do cárcere. Qual era a ideia de Gramsci? Ele percebeu que pelas armas e pela força não dava certo. A queda, né, da ex-União Soviética foi uma evidência disso. Então, ele passa a ensinar o seguinte: olha, vamos minar a cultura judaico-cristã de outro jeito, cooptando os intelectuais, trazendo para o nosso lado, e tomando os órgãos de cultura, jornais, editoras, e assim nós vamos disseminar, de forma não armada, as ideias revolucionárias. E então a gente pode chamar isso de gramscismo. Alguns chamam, né, e outros questionam essa expressão de marxismo cultural. Eu prefiro nem usar essa expressão, né, pela polêmica desnecessária que ela levanta. Mas a ideia é essa: a disseminação das ideias revolucionárias por meio da imprensa, das editoras, das escolas, algo que Pascal Bernardin, um estudioso francês, apresenta aqui no livro Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica. Ele diz que, afastando-se da antiga tática da luta armada e violenta, usam-se, entre tantas áreas, a psicologia e a pedagogia, e até mesmo a religião, para se inserir em novos valores. Religiões progressistas, por exemplo, modificar as atitudes e condutas e assim, de modo sutil e perspicaz, alterar os comportamentos da sociedade, afastando-a, obviamente, da palavra de Deus. E, irmãos, amigos, eles focalizam nas novas gerações. Olha aí na sua tela.
O Capital para Crianças, Marx apresentado como herói nesse livro. Meu Pequeno Evangelho, ensinamentos de amor em forma divertida, ensinamentos espíritas propagados aí pela Turma da Mônica, para crianças. Comunismo para Crianças, um livro para todas as pessoas que desejam um mundo melhor. De novo, a utopia de um reino terrestre, um reino de paz terrestre, né? Henriqueta, a tartaruga de Darwin, apresentando o darwinismo para crianças. Foco nas novas gerações. Por isso que nós precisamos, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, valorizar, apoiar essa que é uma das diretrizes da divisão sul-americana, aqui em nosso território. Foco nas novas gerações. Precisamos, desde cedo, ensinar nossos filhos na palavra de Deus, ensinar nossos jovens, adolescentes e pré-universitários, apresentar-lhes livros que possam blindá-los contra os ataques do darwinismo, do marxismo, do espiritualismo, que eles vão encontrar fortemente no campus universitário. Precisamos que nossos jovens sejam Daniéis, Sadraques, Mesaques, Abednegos dos tempos modernos, vivendo no Egito, mas com a mente judaica, com a mente bíblica. Precisamos que nossos jovens sejam como José, ali no Egito. Deixa eu corrigir aqui o que eu falei, né? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel na Babilônia, e José no Egito, vivendo meio ao paganismo, mas defendendo as verdades bíblicas. Se nós não fizermos isso, nossos jovens serão absorvidos pela revolução. Se encantarão com uma ideia que é satânica, e em lugar de ser um poder ao lado da verdade, infelizmente, estarão agindo, atuando do lado do inimigo, né, como instrumentos, joguetes nessa batalha cósmica. Nós vemos aí desdobramentos dessas ideias, né, ideologia sem gênero, vou chamar assim, né, que apresenta aí uma confusão nesse aspecto. De novo, o ataque é contra a instituição lá do casamento bíblico, né? Nós vemos aí confusões como esta, veja aí, um homem biológico jogando numa equipe feminina de handebol na Austrália. E muita gente aceitando isso como normal. E veja só, obviamente que ele sempre vai ganhar. Obviamente que é uma injustiça, né? Uma pessoa que foi banhada com testosterona ao longo de toda a sua formação, ali como adolescente, competir com mulheres. Nós temos aí isso acontecendo em várias modalidades, no ciclismo também, ó, transgênero é bicampeã mundial de ciclismo, pista feminino, e diz que queixas vêm de perdedoras. Então, se mulheres agora se levantam contra o fato de um homem biológico estar competindo em provas femininas, ele diz que elas são as perdedoras, por isso que elas estão reclamando. Tem muita gente ficando chateada com isso, mas é uma ideologia que foi plantada na sociedade. E agora? O que fazer com isso? O que falar do poliamor? Pessoas que estão chamando isso de casamento, relacionamentos com 3, 4, aí casamentos, né, sendo feitos de pessoas a 3, aí casamentos a 3, poliamor. O casamento bíblico de novo sendo atacado, né? A convicção criacionista sendo atacada. O ateísmo tentou até voltar ao cenário mundial. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse aí no começo dos anos 2000, Dawkins, Harris, Dennett, Hitchens e outros, tentaram aí trazer de volta o ateísmo ao mundo, o neo-ateísmo. Foi o que eu chamo de último suspiro ateísta, né, no mundo. E depois nós vemos que isso começa a declinar. Pesquisas mostram que a fé no mundo continua em crescimento. Não necessariamente uma fé denominacional, mas as pessoas têm algum tipo de religiosidade. Elas tentam mesclar a sua religião com suas ideologias. A confusão está instalada, mas o mundo é religioso. E esse cenário é necessário para que a besta do mar, nós vamos estudar isso semana que vem, ela possa cumprir sua missão diabólica no mundo. 84% da população mundial afirmam seguir alguma religião, algum tipo de espiritualidade. Isso é fato. Então, por mais que Dawkins e seus amiguinhos tenham tentado acabar com a religião, isso não deu certo. Eles tentaram, mas não funcionou. A profecia mostra um cenário religioso nos últimos dias, um cenário de sincretismo, de confusão, mas religioso. Ideias têm consequências, irmãos, quando filosofias são adotadas, né? E nós vemos aí, por exemplo, a concepção de que se o ser humano é apenas um amontoado de células, qual o problema abortar? Qual o problema encarar uma vida intrauterina como quase não vida? E aí nós vemos, né, na Argentina, quando essa lei foi aprovada, do aborto indiscriminado, milhares de mulheres comemorando isso nas ruas. No Brasil,
enquanto isso não é lei, então grupos de brasileiras apoiando pessoas que queriam, mulheres que queriam abortar, ir à Argentina para fazer isso, né? O Biden, que em 2021, quando foi eleito, esse que é um presidente de linha mais à esquerda, né? Quando foi eleito, jurou sob uma Bíblia católica ser fiel aos seus princípios, mas no dia seguinte ele derrubou uma lei que impedia o financiamento norte-americano de abortos pelo mundo. No dia seguinte, atentando contra a vida já, né? A Bíblia diz o seguinte, ó, que os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Se Davi está dizendo que Deus o viu ainda informe, quando não tinha bracinhos nem perninhas, ele estava sem forma de ser humano, mas já era uma vida. Como podem cristãos apoiar esse tipo de coisa, né, o aborto? Então, isso só é possível porque foi gerado um estado de coisas, um estado filosófico religioso no mundo que encara a vida de uma perspectiva humanista, darwinista, marxista. É isso que nós temos que entender, os netos da Revolução. Em 2015, os Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo, deu outro golpe contra o casamento bíblico ao aprovar o casamento de pessoas, entre pessoas do mesmo sexo. Nós não temos nada contra, né, as decisões que as pessoas tomam, o que fazem da vida delas, mas note a ironia de uma nação protestante que deveria preservar a Bíblia Sagrada, votando leis que vão contra a Bíblia Sagrada. Será que no futuro próximo, uma lei que contraria frontalmente o sábado também não será facilmente assinada pela mesma nação norte-americana? Aguarde o próximo domingo, nós vamos ver isso. Consequências terríveis desse tipo de pensamento também aconteceram na forma de mortes e muitas mortes. O livro Negro do Comunismo registra mais de 100 milhões de pessoas que foram mortas por regimes opressores comunistas. Se você duvida disso, pelo menos acredite num pastor adventista, Mikhail Kolakov, que escreveu o livro Ainda que Caiam os Céus. Como ele foi preso, deportado, foi enviado para a Sibéria. Ele, seu pai, que também era pastor, simplesmente por pregar o evangelho na ex-União Soviética. Aqui está a lista, né, dos países que mais mataram pessoas em seus campos de concentração, em seus gulags, movidos por essa ideologia nefasta. Nós temos também alguns filmes que falam disso, né, como esse aqui, a Milada. São histórias, né, seculares que mostram realmente como o comunismo ele causou grandes e grandes estragos na Tchecoslováquia. Tenho aqui algumas entrevistas que eu fiz com a psicóloga Svitlana Samoilenko, ela é adventista. Se você não acredita em mim ou nos livros que eu citei, pelo menos acredite em quem viveu nesses regimes. A Svitlana era uma criança quando o regime comunista ruiu na ex-União Soviética e também na Ucrânia, e ela fala do que seus pais e avós viveram, né? Foi terrível. Prisões religiosas, por causa de motivos religiosos, né? Primeiro Mataram Meu Pai, um filme que foi dirigido por Angelina Jolie. Ela conta como foi terrível para os cambodjanos, lá no Camboja, né? A ascensão lá do comunismo. Também tem o livro, o filme A Sombra de Stalin, né? Sempre há algumas restrições, né? Não assista isso com crianças, obviamente, mas são documentos, histórias que contam, por exemplo, nesse filme aqui do Holodomor, da matança por fome de pessoas lá na Ucrânia, quando a ex-União Soviética e seu regime comunista levaram à morte milhões de pessoas por fome. Então a coisa não é brincadeira, né? Realmente. Finalizando aqui, irmãos, nós temos então esse texto de Ellen White, manuscrito 94 de 1903, em que ela diz: falsas teorias estarão misturadas com cada fase da experiência e serão advogadas com fervor satânico, a fim de cativar a mente de toda pessoa que não estiver arraigada e fundamentada no pleno conhecimento dos sagrados princípios da palavra de Deus. Se nós não estivermos com a nossa mente arraigada, né, com as raízes bem fincadas na palavra de Deus, nós seremos envolvidos por ideologias satânicas que hoje estão aí permeando as universidades, a mídia, as produções culturais, da indústria cultural, as religiões. Nós precisamos de discernimento claro da palavra de Deus. Apocalipse 10 e 11, portanto, se é que vocês não perceberam, né? Creio que já perceberam. Apocalipse 10 e 11 evidencia uma batalha ideológica.
entre um povo que percebeu que precisava levar avante a reforma protestante e o princípio básico do sola escritura, e movimentos políticos, sociais e ideológicos que contrariam isso aí, que vão contra a palavra de Deus. Na linha do tempo nós temos 1789, Revolução Francesa, 1798, fim dos 2.600 anos, né, 2.260 anos proféticos, 1844, o nascimento do grande movimento adventista, e aí para frente, dali para frente, a pregação das 3 mensagens angélicas em paralelo com a pregação da contrafação satânica por meio das bestas do Apocalipse. Irmãos, aqui só para já dar um pequeno spoiler do que vem. Hoje nós vimos, então, a besta do abismo, que é identificada com o Egito, o ateísmo, e seus desdobramentos, e Sodoma, pecado, libertinagem, e seus desdobramentos ao longo da história. Veremos depois a besta do mar, domingo que vem, o vinho adulterado, que representa doutrinas falsas, dogmas, perversão da palavra. E veremos finalmente, no último domingo dessa série, a besta da terra, imposições políticas e o tal do dominionismo, como a política ela é usada pela religião, ou melhor dizendo, a religião usada pela política para levar avante pautas que são políticas. Então nós veremos como a direita ela é usada também por Satanás. Notem, aqui nós não estamos preocupados com esquerda, direita, essa ou aquela linha política, porque tudo neste mundo, um mundo que jaz no maligno, é usado por Satanás. Então no domingo, o último domingo, nós veremos então a teologia do domínio, e você se surpreenderá como isso tem acontecido também em nosso tempo, e tem desviado pessoas da Bíblia também, porque esse é o objetivo principal de Satanás. Aqui só para vocês lembrarem do gráfico, nós temos a revolução, nós temos então a besta do abismo, os desdobramentos ao longo da história, os filhos, os netos da revolução, e do outro lado nós temos então Deus atuando poderosamente com a reforma protestante, com a revolução científica, nós temos ali o adventismo como o continuador da reforma, e hoje estamos vivendo nesse mundo de caos em meio aos netos da revolução. O que faremos? Como agiremos? Como nos manter livres dessas ideologias que ganharam o planeta? Aqui está o grande antídoto, a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque o finalzinho do capítulo 11 de Apocalipse, ele fala, dá um spoiler da história, né? Como eu disse no começo, ele fala o que vai acontecer com os fiéis. E é dito assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Não confie em promessas de reino de paz terrestres, isso é diabólico. Nós não vamos conquistar o reino de Deus pela política, nós não vamos conquistar o reino de Deus por ideologias. Os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Nós esperamos o reino de Deus, a vitória nos é garantida por Jesus. Nós temos aí o cristianismo progressista, que eu diria que é a obra-prima de Satanás, porque ele traz todas essas ideologias e as infiltra no cristianismo. Então, hoje, eu quero recomendar a vocês leituras como estas aqui. Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã e o Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista de uma cristã, de uma senhora chamada Aliza Childers, que foi envolvida por essas ideias, depois, graças a Deus, voltou para a Bíblia. Hoje eu recomendo estas. Nos próximos domingos vou recomendar outras leituras de um outro espectro, né, das ideologias aí mais à direita. Então, o cavalo de Troia na igreja hoje. Pessoas que consideram o relato da criação como alegórico, o pecado como sendo apenas algo social, Jesus como um político, um revolucionário, a ressurreição não importa mais tanto, mas sim o exemplo de Jesus no aspecto social, Jesus como chave hermenêutica, que na verdade é uma Bíblia dentro da Bíblia, rejeitam textos que condenam seus pecados e apenas aceitam aqueles que estão de acordo com suas ideias. Tá tudo bem para Satanás, desde que seja a Bíblia encarada como não inspirada, ou só algumas partes dela inspiradas. E a teologia da libertação, que não liberta ninguém, só escraviza pessoas a ideologias políticas. O que liberta é a palavra de Deus. Eu posso atestar isso porque fui membro dessa ideologia, e eu fui libertado quando conheci a mensagem adventista. Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus me libertou de verdade. Ok, irmãos, eu vou finalizar com essa pequena história. Eu sei que a imagem é um tanto tétrica, e ela fala de um povo chamado Jivaros. Eram aborígenes, viviam ali nas encostas orientais da Cordilheira dos Andes, no sudeste do Equador. No passado,
eles ficaram famosos por decapitar os inimigos e depois encolher a cabeça deles. Eles tinham ali um processo químico, com calor também, e as cabeças eram encolhidas, ficavam assim, né? Um negócio macabro. Eles criam que, encolhendo a cabeça dos inimigos, eles prendiam o espírito delas ali dentro, né? E aí os espíritos dos inimigos não mais incomodariam esse povo aí, os jivaros. Aí está um antropólogo que estudou essa cultura, veja como eles faziam realmente as cabeças ficarem bem pequenas. Por que eu conto essa história para vocês? Porque isso me faz lembrar de Romanos 12:2, né? Ali Paulo diz que nós não podemos nos conformar com os padrões de pensamento deste mundo, permitir que nossa mente seja amoldada como uma massa de pão que, quando você coloca numa forma retangular, fica retangular. Quando você coloca ali essa massa numa forma redonda, ela fica redonda. A nossa mente não pode ser moldada pela forma do mundo. Nós temos que permitir que a palavra de Deus molde nossos pensamentos. Nós temos que desenvolver uma cosmovisão cristã bem sólida para perceber os enganos satânicos, que são especialmente levados avante pelas bestas, suas marionetes, e não ser derrotados. Antes, renovar nosso pensamento, como diz Paulo ali em Romanos capítulo 12, verso 2. Renovar nossa mente constantemente pelo estudo da palavra de Deus, pela oração, pela comunhão com Deus. Se nós fizermos isso, irmãos, nós seremos vitoriosos sobre as bestas. Nós seremos vitoriosos sobre aquele que nos ronda como um leão querendo nos devorar. Nós venceremos Satanás e estaremos para sempre com Jesus em seu reino eterno. Esse é o meu desejo, irmãos. É isso que eu mais desejo para todos nós, que nós sejamos vitoriosos sobre as ideologias que rondam o mundo e sobre aquele que é o pai delas, Satanás. Que Deus nos ajude a vencer. Que Deus nos ajude a ter mais tempo para a palavra. Que Deus nos ajude a orar mais e ter mais comunhão com Ele. Aí a verdade vai nos libertar. Aí nós teremos uma mente poderosa e sensível para perceber onde estamos caminhando e nos orientar sempre pela luz da palavra de Deus. Deus nos ajude nessa batalha.